alunos, o nosso tema de hoje, que nós vamos trabalhar nessa aula, é equações de segundo grau. Equações de segundo grau são polinômios de grau 2, ou seja, são polinômios que têm essa seguinte formulazinha: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais. Lembrando que números reais são números positivos, negativos, com vírgula, fração, enfim, A, B e C podem ser qualquer tipo de número, tá? Qual o nosso objetivo em aprender as equações de segundo grau? O nosso objetivo é encontrar as raízes, ou seja, os valores da incógnita x. Então, a gente vai aprender na aula de hoje como a gente acha o valor desse x para que a equação seja igual a zero, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, nós vamos começar trabalhando com as equações de segundo grau completas, tá? Então, eu trouxe aqui dois exemplos de equações de segundo grau completas. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero, onde A é igual a 2, B é igual a 4 e C é igual a menos 6. Aqui no meu segundo exemplo, eu trouxe que é 0,5x ao quadrado mais x menos 1/3 igual a zero. Ou seja, A é igual a 0,5, B igual a 1 e C igual a menos 1/3. Lembra que eu falei para vocês que os valores de A, B e C poderiam ser números negativos, positivos, com fração, número com vírgula? Então, aqui estamos com os exemplos disso, tá? Então, pode ser qualquer tipo de número real. Então, nós vamos falar das equações de segundo grau incompletas. O que isso quer dizer? Que B é igual a zero, C é igual a zero, ou B e C são iguais a zero. Uma atenção que a gente sempre tem que ter é que o A nunca pode ser igual a zero. Mas por quê, professora? Porque se o A for igual a zero, concorda comigo que 0 vezes x ao quadrado vai ser igual a zero. Ou seja, esse x ao quadrado vai sumir e a equação não vai mais ser de segundo grau. O que faz com que a equação seja de segundo grau é esse x ao quadrado. Então, o A nunca pode ser igual a zero. Agora, o B e o C podem. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem que o A é igual a menos 2, o B é igual a zero, porque não tem nada aqui junto com o x. Então, por isso, aqui o B é igual a zero e o C é igual a 10. Nesse segundo exemplo aqui que eu trouxe, sim, isso daqui é uma equação de segundo grau, porque tem um x ao quadrado. Então, o nosso A é igual a 1, o B é igual a zero e o C é igual a zero. Então, agora, nós vamos aprender métodos para resolver uma equação de segundo grau. Nessa primeira aula, a gente vai aprender o método de completar os quadrados. Então, a gente vai resolver as equações de segundo grau por meio dos produtos notáveis. Vocês lembram o que é produto notável? Vocês aprenderam no 7º ano e no 8º ano. Produtos notáveis são as fatorações, tá? Então, aqui estão alguns modelos de fatorações, só que o que a gente vai usar, principalmente para resolver as equações de segundo grau, são essa primeira e essa segunda fatoração, tá bom? O trinômio quadrado perfeito. Então, sempre se lembrem desses dois tipos de fatoração. Então, vamos lá. Então, como eu disse, o nosso primeiro caso é quando a equação é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, quando ela obedece esses dois estilos de produtos notáveis. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que fatorando a gente tem x mais y ao quadrado, ou x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, que fatorando a gente chega nessa fórmula de x menos y ao quadrado. Lembrando que y é um número real, então ele sempre vai ser substituído por um número, tá bom? E lembrando também que para a gente achar essa forma fatorada, a gente tira a raiz do primeiro, a gente tira a raiz do terceiro e pega o sinal do segundo, o sinal do meio. Então,
A raiz de x ao quadrado é x. O sinal daqui é mais e a raiz de y ao quadrado é y. Combinado? A mesma coisa aqui embaixo. Eu trouxe os seguintes exemplos. No primeiro exemplo, eu trouxe a equação x ao quadrado mais 18x mais 81 igual a zero. Para a gente descobrir o nosso valor do y, primeiro a gente tem que dividir o nosso b por 2. 18 dividido por 2 dá 9, certo? Então, aqui a gente vai fazer 2 vezes 9 vezes x, né? 2 vezes 9 é igual a 18. Aqui a gente tem que tirar a nossa raiz quadrada. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9, 81. Então, olha que interessante. Nós achamos o nosso y, certo? 2 vezes x vezes y, 2 vezes x vezes y. Aqui também, 9. Então, o nosso y a gente encontrou que é 9. Sendo assim, x mais 9 ao quadrado é igual a zero. Para a gente achar o valor de x, nós temos duas maneiras. X mais 9 ao quadrado é igual a x mais 9 vezes x mais 9, igualando a zero. Ou então, a gente passa esse ao quadrado para o outro lado em forma de raiz, sendo que x mais 9 é igual a raiz de zero. Raiz de zero é zero. Então, x mais 9 é igual a zero, x igual a menos 9. Achamos o nosso valor do x. No segundo exemplo, eu trouxe x ao quadrado menos 22x mais 121 igual a zero. Fazemos da mesma forma. Dividimos b por 2, que dá 11. Então, fica x ao quadrado menos 2 vezes 11x mais 11 ao quadrado, porque a raiz de 121 é 11. Ou seja, olha também aqui, encontramos o nosso valor de y. Sendo assim, x menos 11 ao quadrado é igual a zero. Também temos as duas fórmulas de resolver, mas aqui encontramos então que o nosso x é igual a 11. Então, o segundo caso é quando a equação não é um trinômio quadrado perfeito. E ela tem mais ou menos essa aparência aqui. X ao quadrado mais 2xy mais r igual a zero. Ou x ao quadrado menos 2xy mais r igual a zero. Quando a gente tinha um trinômio quadrado perfeito, lembra que a gente tinha um y ao quadrado? Então, para a gente conseguir resolver essa equação, a gente tem que adicionar o y ao quadrado, tá? Então, a gente tem que adicionar o y ao quadrado para a gente resolver a equação. Vamos para o seguinte exemplo. X ao quadrado mais 14x mais 24 igual a zero. Para a gente descobrir o valor do nosso y, a gente tem que dividir esse meio aqui, essa parte do meio, por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7, certo? Então, 7 é o nosso y. Porém, 7 ao quadrado não é igual a 24. Então, esse 24 está representando o r aqui. E lembra? A gente precisa adicionar o y ao quadrado. Então, vamos lá. Seguindo a mesma equação, x ao quadrado mais 14x mais 24 mais 49 dos dois lados, que é o nosso y ao quadrado, certo? Tudo que a gente adiciona de um lado, a gente adiciona do outro também. Então, por isso que ficou mais 49 dos dois lados. Continuando, x ao quadrado mais 14x é igual mais 49 é igual a 49 menos 24. Então, esse 24 que estava aqui, eu passo para o outro lado com o sinal contrário, tá bom? Continuando, x ao quadrado mais 14x mais 49 é igual a 25. 49 menos 24 igual a 45. Estão vendo que aqui nós encontramos o nosso trinômio quadrado perfeito? X ao quadrado mais 7 vezes 2x mais 7 ao quadrado. Achamos o nosso valor do y, igual a 25. Se a gente encontrou aqui o nosso trinômio quadrado perfeito, a gente consegue escrever aqui da forma fatorada. X
mais 7 ao quadrado é igual a 25. Passando esse quadrado para o outro lado, ele se transforma em raiz. Então, ficamos com x mais 7 é igual a mais ou menos raiz de 25. Não podemos esquecer de forma alguma esse mais e menos. Se a gente passa o quadrado para o outro lado em forma de raiz, a gente tem um resultado positivo e um resultado negativo. Ou seja, nós dizemos que x mais 7 é igual a mais ou menos 5. Sendo assim, nós vamos ter dois resultados para x. Por isso, o nome é equação de segundo grau. Nós podemos ter dois resultados. Então, como nós temos dois resultados, x1 mais 7 é igual a 5. E x2 mais 7 é igual a menos 5. Resolvendo o x1, nós temos que x1 é igual a 5 menos 7. Então, x1 é igual a menos 2. Resolvendo o x2, nós temos que x2 é igual a menos 5 menos 7. Ou seja, x2 é igual a menos 12. O nosso terceiro caso para resolvermos uma equação de segundo grau é o caso do coeficiente a diferente de 1. Todos os casos anteriores, o a estava sendo igual a 1, né? Como a gente estava vendo do trinômio quadrado perfeito. Porém, agora nós vamos resolver quando a for diferente de 1. 2, 3, menos 5, enfim, quando ele for diferente de 1. Então, aqui eu trouxe o seguinte exemplo. 3x ao quadrado mais 36x menos 18 igual a 0. Para a gente conseguir resolver, igual a gente estava resolvendo as outras equações, nós vamos dividir toda a equação por 3, pois o a ele é igual a 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 36 dividido por 3, 12. E menos 18 dividido por 3, menos 6. Dessa forma, nós vamos resolver igual a gente estava resolvendo nos casos anteriores. Aqui nós vamos dividir por 2, lembra dessa regrinha? Nós dividimos por 2 e achamos que o nosso y é 6. Mas menos 6 não é igual a 6 ao quadrado, né? Nós sabemos que 6 ao quadrado é 36. Então, nós vamos ter que somar 36 dos dois lados. Ficando x ao quadrado mais 12x menos 6 mais 36 igual a 0 mais 36. Dessa forma, nós temos que x ao quadrado mais 12x mais 36 é igual a 36 mais 6, pois nós passamos esse menos 6 para o outro lado de forma positiva, somando. Assim, nós temos que x ao quadrado mais 12x mais 36 é igual a 42. E no caso, 36 mais 6 é igual a 42. Olha que legal! Então, aqui nós achamos os nossos valores de y, concorda? O nosso valor do y é igual a 6. X ao quadrado mais 6 vezes 2x mais 6 ao quadrado é igual a 42. Então, o nosso y é igual a 6. Sendo assim, podemos colocar já da forma fatorada. X mais 6 ao quadrado é igual a 42. Lembra que quando a gente vai passar o quadrado para o outro lado, ele passa em forma de raiz com o sinal mais e menos. Não podemos esquecer disso. Sendo assim, nós temos que x mais 6 é igual a mais ou menos a raiz de 42. Nesse caso, então, nós vamos ter de novo dois valores para x. x1 vai ser x1 mais 6 igual a mais raiz de 42. E x2 vai ser x2 mais 6 igual a menos raiz de 42. 42 não tem uma raiz exata, então nós deixamos assim mesmo, não tem problema. Então, x1 é igual a menos 6 mais raiz de 42, porque esse mais 6 passa para o outro lado de forma negativa. E o nosso x2 vai ser igual a x2 igual a menos 6
menos raiz de 42, porque esse mais 6 passa para o outro lado de forma negativa. Então, esses dois números são as nossas raízes. Então, para finalizar, vamos fazer um exercício. O exercício diz: quais são as raízes da equação x² mais 6x menos 16 igual a zero? Então, aqui a gente encontra uma equação de segundo grau, o que nós estamos estudando. Para descobrir a raiz, então, nós precisamos fazer o método que a gente aprendeu de completar quadrados. Sendo assim, lembra da primeira regra? Pegar essa partezinha aqui do meio e dividir por 2 para achar o nosso y. 6 dividido por 2 é igual a 3. Ficamos com x² mais 3 vezes 2x menos 16 igual a zero. Porém, 3² não é 16. Então, nós vamos ter que somar 3² dos dois lados. E esse 16, a gente vai continuar com ele aqui, que é o nosso R, lembra? Então, vamos lá. x² mais 6x menos 16 mais 9, que é o nosso y², igual a 0 mais 9. x² mais 6x mais 9 é igual a 9 mais 16. Então, esse menos 16 que estava aqui de um lado, nós passamos para o outro lado como mais 16. x² mais 6x mais 9 é igual a 25, que no caso, 9 mais 16 igual a 25. Então, aqui nós encontramos o nosso trinômio quadrado perfeito, onde o nosso y é igual a 3. x² mais 3 vezes 2x mais 3² é igual a 25. Então, comparando, olha que legal, nós temos que o nosso y é igual a 3. Fazendo da forma fatorada, então, nós temos x mais 3 ao quadrado é igual a 25. Passando esse ao quadrado para o outro lado em forma de raiz, nós temos que x mais 3 é igual a mais ou menos raiz de 25. Nós temos que raiz de 25 é igual a 5, ela é uma raiz exata. Então, nesse caso, nós temos x mais 3 igual a mais 5 e x mais 3 igual a menos 5. Resolvendo, então, o primeiro caso, nós temos x1 é igual a 5 menos 3, porque nós passamos o mais 3 desse lado para o outro lado de forma negativa. 5 menos 3 igual a 2, então x1 igual a 2. No outro caso, nós temos que x mais 3 é igual a menos 5. Então, x2 é igual a menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3 é igual a menos 8. Então, nós temos que x2 é igual a menos 8. Então, como pergunta, nós temos quais são as raízes da equação x² mais 6x menos 16 igual a 0. As raízes são x igual a 2 e x igual a menos 8. Então, essa daqui é a nossa solução. Muito obrigada por assistirem a aula e bons estudos!